Halloween tem origem nas tradições celtas, especialmente no festival Samhain, celebrado em 31 de outubro. Era o fim do verão e a transição para o inverno, época em que acreditavam que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais tênue, permitindo que espíritos vagassem pela terra. Para afastar esses espíritos, as pessoas acendiam fogueiras e usavam fantasias. Com o tempo, a festividade foi cristianizada pela Igreja Católica como o Dia de Todos os Santos, ou All Eve, que acabou sendo abreviado para Halloween. Nos séculos seguintes, imigrantes europeus levaram a tradição para os Estados Unidos, onde se popularizou com o Trick or Treat e as fantasias assustadoras. As Banshees são figuras do folclore irlandês e escocês, conhecidas como espíritos femininos que prenunciam a morte. Elas são geralmente descritas como mulheres de aparência fantasmagórica, com longos cabelos e vestes cinzas ou brancas. O grito ou lamento da Banshee é ouvido como um presságio de que alguém de uma família vai morrer em breve. Às vezes, aparecem como mulheres belas e jovens, outras como figuras mais velhas e assustadoras. Diferente de espíritos vingativos, as Banshees não causam a morte, apenas a anunciam com seu grito agorento. A lenda do Homem do Chapéu Preto, também conhecida em alguns lugares como Hatman, é uma figura misteriosa e aterrorizante que faz parte do folclore urbano contemporâneo. Descrito como uma silhueta alta, vestida de preto e sempre com um chapéu de abas largas, ele surge no canto de quartos escuros, observando em silêncio. Embora não fale nem se mova, sua presença causa uma sensação paralisante de terror. Alguns acreditam que ele é um presságio de morte ou está ligado a fenômenos paranormais, enquanto outros dizem que é uma alucinação comum durante a paralisia do sono. A lenda da loira do banheiro é uma das histórias de terror mais populares e contadas nas escolas brasileiras. A versão mais comum diz que a loira é o espírito de uma jovem mulher que morreu de forma trágica e passou a assombrar banheiros, principalmente de escolas. Existem várias versões sobre a origem da loira. Uma das mais contadas diz que a jovem era uma aluna chamada Maria Augusta, de uma escola antiga. Ela era loira e rebelde, e durante um castigo, foi trancada no banheiro pela diretora da escola. Ao tentar escapar, ela caiu e bateu a cabeça, morrendo instantaneamente. Seu espírito, então, passou a assombrar o local, aparecendo para aqueles que a chamam no espelho. Outra versão diz que a loira era uma mulher da alta sociedade que morreu tragicamente, por algum motivo desconhecido, foi amaldiçoada a vagar pelos banheiros públicos e escolares. Há relatos de que, para invocá-la, é preciso fazer certos rituais, como bater a porta do banheiro 3 vezes e chamar seu nome. A Yama-Oba, na mitologia japonesa, é uma velha bruxa das montanhas, geralmente retratada como uma figura de aparência assustadora, com cabelos brancos e um comportamento ambíguo. Ela pode tanto ajudar quanto devorar viajantes que encontram seu caminho. Em algumas versões da lenda, ela é uma figura maternal, mas em outras, é um monstro que engana suas vítimas com hospitalidade antes de atacá-las. Seu papel de feiticeira e habitante das montanhas a torna uma personagem fascinante no folclore japonês, simbolizando a natureza dual entre bondade e perigo. A Charona é uma figura mística do folclore latino-americano conhecida por vagar à noite chorando pela perda de seus filhos. Reza a lenda que, em um momento de desespero, ela afogou seus próprios filhos e agora está condenada a vagar eternamente buscando suas almas. Seu choro arrepiante é um aviso, aqueles que a ouvem devem tomar cuidado. A tragédia e o mistério dessa lenda continuam a assustar gerações. A lenda do palhaço assassino ganhou força na década de 1980, quando relatos de pessoas fantasiadas de palhaços assustando crianças surgiram em várias cidades dos Estados Unidos. A figura do palhaço, que deveria ser alegre, passou a ser associada ao medo e à violência, impulsionada por histórias de crimes e desaparecimentos misteriosos, envolvendo indivíduos mascarados. Filmes e livros de terror, como It de Stephen King, ajudaram a espalhar essa imagem sinistra, tornando a lenda urbana uma das mais populares e aterrorizantes do mundo. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça conta a história de um espírito de um soldado que foi decapitado em batalha. Ele vaga à noite, montado em um cavalo negro, em busca de sua cabeça perdida. Dizem que ele aparece em estradas desertas, ou próximos a antigos campos de batalha, aterrorizando quem cruza seu caminho. O cavaleiro persegue suas vítimas, lançando um medo indescritível. A lenda popular na Europa e nos Estados Unidos
É cheia de mistério e simboliza a vingança de um espírito que nunca encontrou paz. A história do poltergeist de Enfield, ocorrida entre 1977 e 1979, envolve uma família em Londres que começou a vivenciar fenômenos sobrenaturais inexplicáveis. Móveis se moviam sozinhos, objetos eram lançados pelo ar, e vozes estranhas eram ouvidas. O foco parecia ser em duas crianças, especialmente Janete, de 11 anos. O caso chamou a atenção da imprensa e de pesquisadores paranormais. Alguns acreditavam que era um poltergeist genuíno, enquanto outros sugeriram que as meninas estavam simulando os eventos. Até hoje, o mistério do poltergeist de Enfield continua a intrigar muitas pessoas. A lenda do holandês voador fala de um navio fantasma condenado a vagar eternamente pelos mares. Seu capitão, desafiando as forças da natureza, jurou que completaria sua viagem mesmo que tivesse que navegar para sempre. Como punição, ele e sua tripulação foram amaldiçoados a nunca mais tocar terra firme. O navio aparece em noites tempestuosas como uma visão fantasmagórica, trazendo mau presságio para quem o avista. É uma lenda cheia de mistério, assombrando marinheiros há séculos. Os julgamentos das bruxas de Salem começaram em janeiro de 1692, quando duas meninas, Betty Parris e Abigail Williams, começaram a ter convulsões e comportamentos considerados sobrenaturais. Sem explicação médica, líderes religiosos concluíram que era obra de bruxaria. Logo, outras jovens exibiram os mesmos sintomas, e a busca por culpados se espalhou. As primeiras acusadas foram mulheres marginalizadas da comunidade: Tituba, uma escrava caribenha, Sarah Good, uma mendiga, e Sarah Osborne, uma idosa doente. Sob pressão, Tituba confessou a prática de bruxaria e afirmou que outras também estavam envolvidas, o que aumentou ainda mais a paranoia. Durante o auge da histeria, tribunais especiais foram criados para julgar os casos, com base em evidências fracas, como provas espectrais, afirmações de que os espíritos das bruxas atacavam suas vítimas. As confissões eram frequentemente obtidas sob coação ou tortura. Ao todo, 20 pessoas foram executadas, 19 enforcadas e uma esmagada por pedras. Além disso, várias morreram na prisão. Em 1693, o governador de Massachusetts, William Phips, encerrou os julgamentos após perceber os excessos cometidos. Os julgamentos de Salem são um exemplo clássico de como o medo, a superstição e as tensões sociais podem levar a injustiças brutais. História da família Kehoe, que viveu na famosa Kehoe House em Savannah, Geórgia, está envolta em mistério e tragédias. William Kehoe, um imigrante irlandês bem-sucedido e proprietário de uma fundição de ferro, construiu a casa em 1892 para sua grande família. Ele e sua esposa, Anne, criaram 10 filhos na mansão. Embora a família Kehoe fosse conhecida por sua prosperidade e status social na cidade, diversas lendas cercam o período em que viveram ali. Uma das histórias mais sombrias que circula sobre a Kehoe House é a de que 2 dos filhos do casal teriam morrido tragicamente dentro da casa. A lenda diz que as crianças brincavam no andar de cima quando houve um acidente fatal envolvendo a lareira ou, em outras versões, o sistema de ventilação da casa. Embora não haja registros históricos que comprovem essa história, ela alimenta a reputação assombrada da casa. Após a morte de William e Anne Kehoe, a casa passou por vários proprietários e foi usada para diferentes propósitos, incluindo uma funerária, o que só acrescentou a sua aura macabra. Hoje transformada em uma pousada de luxo, a Kehoe House ainda carrega o peso das lendas, com muitos hóspedes e funcionários relatando aparições, sons inexplicáveis e outras experiências paranormais, acreditando que o espírito das crianças ainda habita o local. Uma das lendas de bruxas mais famosas é a da Bruxa de Blair. Essa lenda tem origem na cidade de Burkittsville, Maryland, nos Estados Unidos, onde, no século XVIII, a colona Elike Edvard foi acusada de praticar bruxaria ao atrair crianças para sua casa e retirar-se delas. Acusada de feitiçaria, Eli foi exilada e deixada na floresta próxima. Após o desaparecimento de Eli, várias crianças e moradores começaram a sumir misteriosamente. As pessoas da cidade acreditaram que ele teria retornado para se vingar e a história se espalhou, criando a lenda da Bruxa de Blair. Nos séculos seguintes, desaparecimentos e eventos sobrenaturais continuaram sendo associados à figura da bruxa, perpetuando o medo e os mistérios ao redor da floresta.
A lenda inspirou o famoso filme de terror A Bruxa de Blair, o que ajudou a história a se popularizar ainda mais, misturando elementos de folclore e ficção com o estilo documental, deixando a lenda com uma aura de realidade para quem se aventura a conhecê-la. A lenda de Pink Pink é um conto urbano sul-africano que surgiu nas escolas locais. De acordo com a história, Pink Pink é um espírito ou monstro que ataca garotas em banheiros femininos, especialmente aquelas que vestem roupas de cor rosa. Sua aparência é descrita de formas variadas, mas costuma ser um ser deformado, com traços grotescos e um comportamento ameaçador. Essa lenda teve um impacto profundo, especialmente entre jovens estudantes, que temiam frequentar banheiros sozinhas. Em algumas versões, Pink Pink só pode ser visto por meninas e não é visível para os meninos, o que torna a lenda ainda mais misteriosa. Esse mito reflete aspectos culturais e sociais da África do Sul, como o medo e as incertezas enfrentados em ambientes escolares, e acabou sendo uma maneira de discutir temas de segurança e proteção infantil nas escolas.